Fala sério, se tem uma coisa que videomaker gosta é de liberdade, né? Pois é, eu não sou diferente. Eu também gosto muito de boa música, de som de qualidade, e por causa desse contexto de áudio e música, no fim das contas eu acabei procurando por um bom fone de ouvido para usar durante o meu trabalho de edição, principalmente. E eu cheguei a encontrar um modelo legal que me serviu durante bastante tempo, só que, apesar desse fone me entregar uma qualidade de áudio legal, ele de certa forma me tirava a liberdade que eu falei para você, que a gente também gosta. Apesar do fone de ouvido permitisse que eu editasse no avião, enquanto eu estivesse viajando, ficar preso a ele durante horas, te apertando aqui, pra mim não era uma coisa muito legal. Pior ainda, e naquele momento que você quer levantar, que você sai da mesa e ele sai puxando tudo que tá ali em cima com o cabo que tá preso no seu computador. Pra acabar, né? Eu sei que você já sofreu com isso. Então o que eu fiz? Eu decidi aposentar os meus fones de ouvido a partir do momento que eu encontrei algo que pudesse substituir ele e me deixasse livre enquanto eu estivesse ali sentado na minha mesa trabalhando. Meu fone ainda tá lá guardado para quando eu precisar viajar, mas pro meu trabalho das 8 às 18 todos os dias, eu encontrei um par de monitores de áudio muito incríveis. Esses monitores são da marca Adam Audio, que é uma marca alemã que fabrica equipamentos de áudio desde 1999, e eles gentilmente me cederam um par de monitores T5V para que eu pudesse testar aqui no meu dia a dia. E esse vídeo aqui é para te dar o meu veredito sobre esse equipamento. Mas antes da gente entrar a fundo no produto, talvez você nem saiba o que é ou para que serve um monitor de áudio. Vamos lá, a ideia de você ter um monitor de áudio bem calibrado é para que você consiga ter perfeita clareza e noção de que tudo que você tá ouvindo realmente está ali no som do vídeo que você tá editando, da música que você tá mixando, ou até mesmo da música que você tá ouvindo. Ele é uma excelente ferramenta para te ajudar a fazer a sua mixagem de som, tendo certeza de que essa mixagem vai ficar boa em absolutamente qualquer outro aparelho que emita som, seja no celular, seja na televisão, seja em fone de ouvido, em qualquer lugar. E a gente é tão acostumado a gastar uma fortuna em monitores de vídeo, em câmeras, só que e pro áudio? É sempre o momento que a gente acaba deixando de lado o investimento, né? E eu tô aqui para te apresentar essa opção de monitor que é da Adam Audio. E esses monitores que eu vou testar aqui são monitores de áudio chamados de Near Field, ou seja, eles vão nos dar uma resposta clara numa região bem próxima a eles. É para você usar pertinho de você. Porém, existem monitores muito maiores. Nessa própria linha da Adam Audio, tem o T5V com um falante de 5 polegadas, o T7V com 7 polegadas e o T8V com 8 polegadas. Mas eles têm linhas com woofers muito maiores, que aí são para grandes estúdios, são para grandes ambientes. Mas vamos dar uma olhada em como que o T5V chega pra gente? Quando você vai comprar o T5V, ele vem apenas uma unidade na caixa, então você tem que comprar 2 unidades para poder montar aí um par estéreo. A caixa vem com 2 cabos de energia, tanto no padrão brasileiro quanto no padrão europeu da tomada. Também acompanha certificados de garantia, e uma coisa legal é que toda a linha da Adam Audio tem 5 anos de garantia. São 2 anos só pelo fato de você ter comprado e mais 3 se você registrar lá no site da Adam Audio. Inclusive eles te dão uns plugins de áudio muito legais que você pode baixar de graça quando você faz o registro do seu produto. E aqui no Brasil, quem presta assistência técnica e cobra essa garantia é a Music Company, que é uma distribuidora muito conhecida, principalmente aí de quem é músico, né? E uma coisa muito importante é que você precisa de alguns equipamentos extras para poder usar o seu monitor T5V. Você vai precisar de uma interface de áudio, que vai fazer a conexão entre o seu computador e as caixas, e também vai precisar dos cabos para conectar as caixas à interface. Inclusive, dá uma olhada aqui nessa parte de trás do monitor. Ele tem aqui essa entradinha do RCA e a entrada do balanceado com o switch que permite que você troque aqui a qualquer momento qual das 2 entradas você quer usar. Sem contar todos os controles que você tem de volume, de aumento de volume, tanto para frequências altas quanto para frequências graves, e aqui embaixo o seu controle de energia. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia desses monitores de áudio aqui. Começando com a potência desse monitor de áudio, ele é biamplificado, tem uma potência total de 70 watts, que é bastante coisa para um monitor desse tamanho, e uma resposta de frequência linear de 45 Hz até 25.000 Hz. E aí tem um detalhe, cara, que eu achei muito genial quando o pessoal da Adam me falou, que é sobre o tweeter dele. Ele tem uma tecnologia própria, criada pela Adam, que ele é um tweeter de fita feito à mão lá em Berlim. Por isso, ele consegue alcançar frequências maiores do que os tweeters tradicionais e também não fadiga os ouvidos com essas frequências altas. Ele tem um nome técnico para esse tweeter, chama UART, e esse tweeter aqui, nesse monitor pequenininho da Adam, usa a mesma tecnologia que os monitores
monitores da linha S, que é a linha mais top da marca, que é um sistema chamado de HPS, que serve justamente para aprimorar um pouco a dispersão do som a partir dessas caixas, para que o áudio seja produzido numa consistência bem mais uniforme do que outros tipos de monitores. A ideia dessa tecnologia é evitar reflexões, principalmente dos móveis onde o monitor está posicionado, dos móveis do ambiente, para garantir que a imagem sonora que você está tendo a partir dele é exatamente a imagem sonora que está sendo gerada ali na sua máquina. Mesmo se você tiver num volume super alto com frequências bastante intensas. E até uma coisa que eu acabei não falando no começo, mas que faz toda a diferença entre você ter um fone de ouvido e um monitor de áudio perfeitamente balanceado como esse, os fones de ouvido normalmente distorcem um pouco essa imagem sonora, porque alguns modelos acabam trazendo um pouquinho mais de grave ou um pouquinho mais de agudo do que o que realmente está sendo gerado ali no seu computador. Então você acha que você tem aquele grave todo, porque você está ouvindo ali no fone, mas na hora que você vai colocar num monitor como esse, você percebe que esse grave não existe tanto assim. Principalmente quando a gente fala de fones de ouvido mais baratos e tal. Então toda essa tecnologia que eu mencionei ajuda ainda mais você a ter uma imagem sonora consistente, independente do volume e independente do que você estiver operando no seu computador na hora de ouvir aqui nesse monitor. Mas agora deixa eu falar para você a minha opinião sobre esse par de monitores da Adam. Primeira coisa é que eu fiquei muito impressionado com a qualidade sonora de reprodução. Eu que já estive em vários estúdios de música, estúdios de mixagem, e eu sei da clareza, da definição que o som tem nesses ambientes, fui capaz de sentir que essa caixinha aqui consegue entregar uma definição muito próxima dessa qualidade que a gente tem em estúdios mais avançados. Óbvio que para um técnico profissional ou para um audiófilo isso que eu falei não passa de um exagero, né? Mas pra gente que é do audiovisual, que precisa de um som consistente, às vezes na nossa casa, no nosso quarto, no nosso escritório, cara, um par desses monitores aqui faz completa diferença. Como vocês devem saber também, além de videomaker, eu também sou músico. Eu sou baixista, por isso eu acabo gostando muito de frequências graves. E me impressionou também a resposta dos graves que esse monitor tem. Eu não estava esperando que fossem tão fortes, porque no fim das contas a gente tem apenas os monitores e não um subwoofer separado, mas ainda assim a definição e a clareza dos graves com esses monitores me surpreendeu. Sem contar que, a partir do momento que eu instalei esses monitores na minha sala, que não é uma sala muito grande, eu não precisei usar o volume acima de 40%. Que na realidade esse volume já estava até bastante alto ali para o meu ambiente. Fiz uns testes aumentando o volume bastante e não houve nenhuma perda de definição. Pelo contrário, a gente tem um aumento de volume, aumento de pressão sonora sem distorção nenhuma. Isso não tem como eu mostrar para vocês aqui, né? Porque um microfone não seria capaz de capturar a mesma definição que essas caixas têm. Então, o único jeito é você testando com esse mesmo monitor. Mas agora, uma coisa que eu não me atentei e que foi uma pequena dor de cabeça para mim, que não tem nada a ver com a qualidade do equipamento, mas tem a ver comigo, é que essas caixas ocupam mais espaço do que eu esperava. Talvez olhando assim você não perceba, mas eu tive que refazer toda a organização da minha mesa para conseguir posicionar esses dois monitores. E no fim das contas, eu vou ter que trocar o tampo da minha mesa para poder manter a forma como eu estava acostumado a usar com os monitores do lado. Então talvez você precise se adaptar um pouquinho aí pro ambiente onde você vai colocar, incorporar esses equipamentos. Mas claro, tem N formas de resolver. Você pode usar aqueles stands, né, onde você coloca esse monitor por cima. Só um detalhe importante, se você imagina que ele tenha conexão de tripé, ele não tem, tá? Eu imagino que ele não tenha essa perfuração embaixo, justamente para não perder as características sonoras da caixa, mas existem vários stands que você tem apenas uma chapa de metal ou de madeira que você pode colocar ele por cima, tá bom? Então sim, estou muito feliz com o uso desse par de monitores de áudio. Tenho certeza que agora as mixagens dos meus vídeos vão mudar completamente depois de passar por essas belezinhas aqui. E eu já queria aproveitar para agradecer o pessoal da Adam Audio e da Music Company por ter feito esse vídeo ser possível. Se você tá buscando uma alternativa aos fones de ouvido, cansou daquela pressão toda na sua cabeça, assim como eu, e quer ter um pouco mais de liberdade para trabalhar, dá uma olhadinha aí no par de monitores da Adam Audio. T5V já vai fazer a maior diferença aí no seu workflow, beleza? E não esquece, investir em áudio é tão
se não mais importante do que investir em vídeo. E eu já falei isso várias vezes aqui no BT. Os videomakers sempre estão preocupados com imagem. Se você se preocupar com o som, você já vai se diferenciar de 90% deles. Pode ter certeza disso. Vai ter o link aí na descrição para você conferir esse monitor mais de perto lá no site da Music Company, se você quiser adquirir o seu também, beleza? E aí na tela tá aparecendo mais um vídeo para você continuar assistindo aqui no nosso canal. Me conta aí nos comentários o que você achou sobre esse monitor e a gente se vê no próximo vídeo aqui do BT. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!